Bom, mensagens vazadas mostram que o gabinete do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, teria montado uma estrutura paralela de inteligência para justificar as prisões depois dos atos do 8 de janeiro. A equipe agia por grupos de WhatsApp, juntava assessores do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal para fazer relatórios informais com base em publicações nas redes sociais, rotulando pessoas como terroristas ou golpistas. A reportagem mostra que essas análises foram usadas como provas secretas, sem direito de defesa e com dados biométricos alterados. Silvio, essa reportagem saiu hoje, na verdade é uma continuação lá das primeiras mensagens que foram publicadas pelo Glenn Greenwald e pelo Fábio Serapião na Folha de São Paulo, que inclusive incluía a Revista Oeste, naquela troca de mensagens, onde o juiz assessor do ministro Moraes pediu para usar a criatividade contra a Revista Oeste, e agora tem um desdobramento também, porque era uma quantidade enorme de informações, de mensagens daquele primeiro episódio, e agora uma nova reportagem, então, que foi publicada pelos jornalistas americanos, o Michael Schellenberger, também Eli Vieira e o David Agape, trazendo mais detalhes sobre aquela troca de mensagens entre assessores do TSE, do Supremo Tribunal Federal e também, inclusive, envolvendo o perito criminal Eduardo Talhaferro. O que a gente tem de novo, Silvio, que na verdade reforça muito as mensagens que já foram publicadas anteriormente pela Folha de São Paulo? Paulo, antes de mais nada, reforçar a autoria dessa segunda leva da Vaza Toga, disponível em ainvestigação.com. E o nome dos jornalistas, o Davi Agape, o Eli Vieira e Michael Schellenberger. Mais uma vez, fica comprovado. Assim como na série que a Folha de São Paulo divulgou anteriormente pelo Glenn Greenwald e o Fábio Serapião, mais uma vez fica comprovado que havia uma justiça paralela, entre aspas, tudo entre aspas, né? Um núcleo de espionagem. Havia um núcleo que emitia certidões. Essa é a palavra disponível, inclusive nesse dossiê, nesse documento você vai encontrar. Então, era algo mais ou menos como acontecia lá atrás, no passado, num regime que todo mundo sabe o nome, né? Lavrent Beria. Me dê um nome que eu encontro um crime. Então, a Procuradoria-Geral da República pede para que determinada pessoa seja liberada. E aí vem a ordem do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Não, peraí. Vamos investigar se tem alguma coisa nas redes sociais desta pessoa para mantê-la presa. E achavam. Há um caso, por exemplo, que chama muita atenção, de um sujeito que a prisão foi continuada porque, diz o documento, a certidão positiva. A certidão aparecia positiva ou negativa. Positiva, por quê? Porque ele tinha aversão ao Partido dos Trabalhadores e a Lula. Uma aversão em postagens de redes sociais. Olha do que é que nós estamos falando. O regime perseguiu CPFs. Perseguiu pessoas anônimas, inclusive, né? Pessoas que eles tinham ali, muitas vezes, um primeiro nome, mas queriam mais informações sobre quem era. Isso é ditadura explícita. Isso não tem nada a ver com democracia, mas agiram à margem da lei, porque esse gabinete paralelo funcionava ao mesmo tempo a serviço do Supremo Tribunal Federal, que conduz uma série de inquéritos. Da última vez que soubemos quantos, eram 21 inquéritos de 37 abertos somente no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Isso foi divulgado em janeiro pelo jornal Estado de São Paulo, esse número. Ademais, esse gabinete também trabalhava para o Tribunal Superior Eleitoral, que naquela época era presidido por Alexandre de Moraes. Portanto, as conexões secretas, os tentáculos, né, tentaculares, isso não tem nada a ver com democracia. Eles perseguiram pessoas. Para que fique muito claro que nós estamos vivendo no Brasil. E daí, mais uma vez, a importância da divulgação desses papéis. A importância da divulgação desses documentos que são indefensáveis pelo Supremo Tribunal Federal. Será que o Supremo Tribunal Federal vai chancelar mais uma vez o que aconteceu no Brasil durante a campanha de 2022 e o começo de 2023, com o tumulto do 8 de janeiro?
Será que mais uma vez a ministra Carmen Lúcia vai dizer, olha, parece censura, né? Tem cara de censura, aliás, é censura, mas é cirúrgica. Termina domingo à noite, segunda-feira não tem mais, teve. Tá tudo provado, Paula. Então acho que a partir de agora cabe, de alguma forma, cobrar as autoridades possíveis, porque estamos num regime de exceção, o Brasil não vive mais uma democracia constitucional, mas cabe cobrar quem pudermos cobrar para que o ministro Alexandre de Moraes se explique, ou melhor, para que ele deixe o Supremo Tribunal Federal. Pois é, porque aquela primeira leva de mensagens que foram publicadas já seria suficiente para algo ser feito, né, para punir os responsáveis. Essa segunda leva, essa segunda temporada aí de mensagens que estão sendo publicadas agora, o Silvio mencionou o nome dos jornalistas, né, Ana? Reforça mais uma vez que havia uma engrenagem, um mecanismo que funcionava à margem da lei durante a campanha eleitoral e não somente depois, se estendeu por meses depois, com personagens muito identificados ali de um só espectro político da direita que eram indicados pelo ministro Alexandre de Moraes ali junto aos seus assessores. Ou seja, havia uma operação paralela funcionando à margem da lei. E aí eu vou me lembrar aqui do comentário que eu ouvi de 2 congressistas americanos. Coisa de máfia. Não tem outra. Eu ouvi isso de 2 americanos. Coisa de máfia. E nós estamos falando de pessoas profundamente ligadas às nossas instituições. Bom, antes de mais nada, os nossos parabéns, né? Um salve pro Davi, pro Eli Vieira e querido amigo Michael Shellenberger. O que é muito importante, neste nome principalmente do Shellenberger, nesses artigos, nessa série, é que o Shellenberger vai jogar para o mundo o que está acontecendo aqui no Brasil. É um jornalista americano imensamente respeitado pelos 2 lados do espectro político e ideológico nos Estados Unidos. Ele tem um bom acesso, inclusive, à Casa Branca. E o que vai acontecer é que mais documentos em cima da montanha de documentos, de provas, de evidências, de vídeos em relação à Lei Magnitsky e às sanções da Lei Magnitsky, isso vai ser mais uma prova contundente. E o ministro Alexandre de Moraes vai fazer o que psicopatas fazem. Ele vai arrastar os outros ministros para dentro do balaio das sanções da Lei Magnitsky. Porque não custa lembrarmos do tweet do secretário de Estado Marco Rubio, em 18 de julho de 2025, que se pegarmos detalhadamente lá no último parágrafo do tweet, ele deixa muito explícito. Portanto, ordenei a revogação dos vistos de Moraes e seus aliados no tribunal, bem como de seus familiares próximos com efeito imediato, e de seus aliados no tribunal. A lista de sanções para os vistos não está fechada e vocês podem ter certeza absoluta que diante de mais uma atrocidade de Alexandre de Moraes contra direitos humanos, porque nós estamos falando desses documentos hoje, violação de direitos humanos, sem devido processo legal, ordens secretas, como nós só vimos na era stalinista, na era soviética, e, claro, não tiveram sequer o direito de defesa. Moraes vai arrastar outros ministros para as sanções da Lei Magnitsky.